O Saiba Mais desta semana é sobre audiências de custódia. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o juiz Luiz Geraldo Santana Lanfredi, que é o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário Nacional. Seja muito bem-vindo, juiz. O que é o programa Audiência de Custódia, promovido pelo CNJ, e qual o seu objetivo? O projeto Audiência de Custódia é um projeto do ministro Ricardo Lewandowski e tem o sentido de permitir a apresentação daquelas pessoas que são autuadas em flagrante delito a uma autoridade judiciária, no prazo mais breve possível, para que o juiz possa decidir a respeito da necessidade e adequação dessa prisão. Por que a audiência de custódia deve ser regra nos tribunais? Primeiro porque é um compromisso internacional assumido pelo Brasil. A audiência de custódia está prevista em 2 tratados internacionais assinados pelo Brasil perante a comunidade internacional. São eles o Pacto de São José, da Costa Rica, e também o Pacto de Direitos Civis e Políticos, que é a chamada Convenção de Nova York. Esses documentos internacionais eles foram internalizados no nosso direito, ratificados, portanto, pelo Brasil através do nosso parlamento, e nessa condição são direito positivo, é direito interno e é direito que deve ser cumprido. Quais são os resultados possíveis de uma audiência de custódia? Numa audiência de custódia, o juiz analisa a legalidade e a necessidade de uma prisão, de modo que há 3 possíveis decisões que emanam de uma audiência de custódia. O juiz pode determinar o que se chama de relaxamento da prisão em flagrante, quando se convencer de que aquela prisão é uma prisão ilegal, foi uma prisão conquistada por formas não adequadas dentre aquelas previstas em lei. Mas o juiz também pode impor a liberdade, desde logo ao autuado em flagrante, com ou sem a imposição de medidas cautelares. Medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, artigo 319. E, finalmente, o juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, oportunidade em que a pessoa permanecerá na prisão sob um outro título. Na verdade, também há uma outra hipótese que pode decorrer da audiência de custódia, que é a análise de eventual maus tratos ou prática de tortura que decorra do ato de prisão. E nessas circunstâncias, o juiz pode determinar, percebendo elementos sensíveis e diante das circunstâncias do caso concreto, a apuração de qualquer abuso que tenha ocorrido durante a execução do ato de prisão. Há outras medidas previstas no programa? Perfeito. A audiência de custódia ela não é simplesmente o culto a um rito de passagem da delegacia ao fórum e do delegado de polícia a um juiz. Na verdade, o projeto ele contempla as chamadas células de contra-encarceramento, ou seja, são opções que se constroem ao juiz para que nesta audiência, na presença de um promotor de justiça, na presença de um defensor e também de um advogado, possam definir qual é a melhor medida que um determinado preso em flagrante deve receber. Por isso, a existência de opções ao encarceramento propostas, portanto, neste projeto, através de centrais integradas de alternativas penais, através de centrais de monitoração eletrônica, através, inclusive, de encaminhamentos sociais e da própria utilização de câmaras de mediação penal, representam uma saída útil a permitir o melhor equilíbrio, a melhor dosagem, a melhor calibração do ato de prisão, que efetivamente deve ser encarado como uma providência excepcional. Quais os benefícios do programa aos cofres públicos? Evidentemente que isso representa economia, né? E representa economia bastante considerável, né? Se nós imaginarmos que cada preso representa cerca de R$3.000, estamos falando apenas no custo direto que o preso acarreta diante do seu recolhimento aos cofres públicos, que é gasto relacionado com hotelaria e alimentação. Se isso representa por mês ao Estado cerca de R$3.000, um encarceramento, evitar-se o encarceramento desnecessário de uma pessoa que poderia estar em liberdade, com outras medidas muito mais baratas, muito menos custosas ao Estado, representa efetivamente um resguardo, né, do cofre público que poderá, portanto, ser aproveitado em outras áreas, em outras providências sociais por parte do Estado.
Qual é o número de pessoas presas hoje aqui no Brasil? Hoje o Brasil é o quarto país que mais encarcera pessoas no planeta. Estamos apenas atrás de Estados Unidos, China e Rússia. O mais significativo é perceber que a nossa população prisional, para chegar a esse patamar de hoje de mais de 600 mil presos, cresceu exponencialmente nos últimos 20 anos. Nós tínhamos, quando da Constituição Federal, um número de presos que era inferior a 100 mil pessoas. E num curtíssimo espaço de tempo, paradoxalmente, após a abertura democrática, nunca se prendeu tanto nesse país. O que o ministro Ricardo Lewandowski vem promovendo é justamente a reflexão sobre as causas dessa maneira de pensar, da prisão como única e exclusiva alternativa que temos e a necessidade que nós temos que remediar essa forma de atuação e de pensamento, e isso a começar pelo Poder Judiciário.